Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você durante todo o dia de hoje. Continuamos avançando firmes e determinados em nossa jornada do ano bíblico. Hoje faremos o resumo de Números capítulo 21, 22 e 23. Depois de peregrinar pelo deserto durante 40 anos, os israelitas chegaram a Cádiz, lugar onde Miriam morreu. Não havia água o suficiente e o povo mais uma vez se queixou amargamente. Moisés feriu a rocha e ela verteu água em abundância para o povo. Nossas queixas normalmente têm suas raízes em ações e atitudes impensadas. Se você conseguir lidar corretamente com as causas de suas queixas, elas não crescerão e também não irão dominar você. Números capítulo 21, verso 5. Deus usou serpentes venenosas para punir o povo pela sua incredulidade e pelas suas queixas. Números 21, verso 6. O deserto pelo qual o povo de Israel viajava tinha uma variedade enorme de serpentes. Algumas delas se escondiam na areia e atacavam sem dar nenhum sinal. Tanto os israelitas como os egípcios tinham muito medo das serpentes venenosas. A mordida de uma serpente venenosa frequentemente significava uma morte lenta e com intenso sofrimento. Deus então orientou Moisés para fazer uma serpente ardente e colocar sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela. Números 21, verso 6. Quando a serpente de metal foi suspensa na haste, os israelitas não sabiam o significado mais amplo que Jesus traria para este evento. Em sua conversa com Nicodemos, registrada em João capítulo 3, versos 14 e 15, Jesus explicou que da mesma maneira como os israelitas foram curados do veneno da serpente, apenas olhando para a serpente na haste, todos os cristãos podem ser salvos da doença do pecado simplesmente olhando para a morte de Jesus na cruz. Não era a serpente que curava as pessoas, mas a sua fé no fato de que Deus podia curá-las. Esta fé foi demonstrada na sua obediência às instruções dadas por Deus ao seu servo. Da mesma maneira, nós devemos continuar olhando para Jesus e confiar nele. Números capítulo 22 apresenta a segunda aproximação da Terra Prometida. Naquele momento, a velha geração havia morrido no deserto e uma nova geração estava estacionada na fronteira da Terra Prometida, pronta para tomar posse da promessa. Nações vizinhas, no entanto, influenciando o povo a adorar e a se prostituir e se afastar de Deus. Se Moisés não tivesse agido rápido, o povo nunca teria entrado na Terra Prometida. Saiba, meu irmão e minha irmã, que nunca podemos baixar a nossa guarda de resistência ante o pecado. Balaão era um feiticeiro, alguém que era chamado para invocar maldições sobre outras pessoas. Números 22, versos 4 a 6. A crença em maldições e bênçãos era comum no Antigo Testamento. Acredita-se que os feiticeiros tivessem poder junto aos deuses. Assim, o rei de Moabe queria que Balaão usasse seus poderes junto ao Deus de Israel para invocar uma maldição sobre os israelitas, esperando por meio da magia que Deus se voltasse contra o seu próprio povo. Eu quero acreditar que nem Balaão nem Balaque tinha ideia de com quem estavam lidando. Saiba que Deus não pode ser manipulado para que não cumpra as suas promessas. Deus usou um feiticeiro, um falso profeta, para abençoar o povo de Israel. Por que Deus falaria por intermédio de um feiticeiro como Balaão? Provavelmente Deus queria transmitir uma mensagem aos moabitas. Balaão tinha conhecimento de Deus, mas não o suficiente para abandonar sua magia e se dedicar fervorosamente a Deus. Sua cobiça pela riqueza oferecida pelo rei cegou-o de tal maneira que ele não conseguia ver o que Deus estava tentando fazer para detê-lo. Ao que tudo indica, Balaão não conseguiu resistir à tentadora atração pelo dinheiro e pela idolatria. Os jumentos naquela época eram veículos versáteis, usado para transporte,
para carregar pesos, moer cereais e arar campos. Normalmente eram altamente confiáveis, o que explica porque Balaão ficou tão irado quando sua jumenta se recusou a se mover. Números 22, verso 27. Incrível, mas você pode acreditar. A jumenta salvou a vida de Balaão, mas Balaão ficou irado com a jumenta. Às vezes nós nos irritamos com pessoas inocentes que cruzam no nosso caminho, simplesmente porque estamos envergonhados ou ainda nosso orgulho por algum motivo pode estar ferido. Irritar-se com os outros pode ser um sinal de que há algo errado com você. Não permita que seu próprio orgulho ferido o leve a magoar as pessoas a quem você ama. Balaque levou Balaão a vários lugares para tentar motivá-lo a amaldiçoar o povo de Deus. Ele pensou que uma mudança de cenário poderia ajudar a fazer com que Balaão mudasse de ideia. Mas a mudança de lugar não mudou a vontade de Deus. Nós devemos aprender a enfrentar a origem de nossos problemas. Uma mudança de lugar que vise apenas escapar dos problemas faz com que solucioná-los seja ainda mais difícil. Os problemas arraigados em nós não são solucionados por uma mudança de cenário. Uma mudança de lugar ou emprego pode somente nos distrair da necessidade que temos de permitir que Deus transforme e mude o nosso coração. Que Deus te abençoe!